Bom dia. O que é o Ministério do Trabalho? O Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, é o órgão administrativo do governo federal, responsável em regulamentar e fiscalizar todos os aspectos referentes às relações de trabalho no Brasil. Para cumprir essa função, o MTE edita normas regulamentadoras, instruções normativas, portarias, resoluções, entre outras espécies normativas. O MTE também emite a Carteira de Trabalho e Previdência Social, que registra todo o histórico laborativo do trabalhador. Criação do Ministério do Trabalho. O MTE foi criado por Getúlio Vargas em 26 de novembro de 1930 e, na época, elevou o nome de Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Sua criação foi um dos primeiros atos do governo de Vargas, iniciado no dia 3 de novembro, chamado de Ministério da Revolução. Foi criado para satisfazer os anseios dos movimentos operários da década de 20. Até então, as questões trabalhistas eram totalmente ignoradas pelo governo. A primeira composição do Ministério do Trabalho unia pessoas ligadas aos movimentos sindicais e o empresário paulista famoso por ser um dos pioneiros em introduzir melhoramento em suas fábricas visando o bem-estar dos trabalhadores. Pode-se dizer que a criação do Ministério foi o alicerce para a criação das leis trabalhistas que seriam lançadas nos anos seguintes. O que faz o Ministério do Trabalho? As atribuições do Ministério do Trabalho estão dispostas nos artigos 1º do anexo 1 do Decreto número 5.063 de 2004. Políticas e diretrizes para a geração de emprego e renda e de apoio ao trabalhador. Política e diretrizes para a modernização das relações do trabalho. Fiscalização do trabalho, bem como a aplicação das sanções previstas na legislação. Política salarial, formação e desenvolvimento profissional. Segurança e saúde no trabalho, política de imigração, cooperativismo e associativismo urbanos. Quais são os órgãos do Ministério do Trabalho? O MTE é composto pelos seguintes órgãos: órgão de assistência ao ministro, gabinete, secretaria executiva, consultoria jurídica e ouvidoria geral. Órgãos específicos singulares: Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, Secretaria de Inspeção do Trabalho, Secretaria de Relações do Trabalho e Secretaria Nacional de Economia Solidária. Unidades descentralizadas: Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego, órgãos colegiados, Conselho Nacional do Trabalho, Conselho Curador da FGTS, Conselho Operativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, Conselho Nacional de Imigração e Conselho Nacional de Economia Solidária. O que é a consolidação das leis do trabalho CLT? A consolidação das leis do trabalho é a Lei Trabalhista do Brasil. Nela estão incluídas as normas que regulam as relações de trabalho entre o empregador e os empregados. Na CLT estão definidos os direitos e deveres tanto do empregador quanto do empregado. As normas se referem às relações de trabalho e também às regras dos processos trabalhistas na Justiça. As normas da CLT são válidas para as relações individuais de trabalho e para as relações coletivas. Da mesma forma, protege tanto o trabalhador urbano quanto o rural. Como surgiu a consolidação das leis do trabalho? A CLT existe desde o ano de 1943. Foi aprovada pelo Decreto 5.452 de 43, durante o governo do presidente Getúlio Vargas. O surgimento da CLT é um pouco diferente de outras leis, já que ela não passou por um processo legislativo comum. Na época, foram reunidas as relações que já existiam sobre o direito do trabalho. Foi por esse motivo que a lei recebeu o nome de consolidação. Com o passar do tempo e, de acordo com as necessidades e as mudanças das relações do trabalho, as regras foram sendo atualizadas e outras incluídas para aumentar a proteção das relações de trabalho e os direitos dos trabalhadores. Bom dia, estamos aqui com Lucas. Lucas, o que você acha, na sua opinião, sobre a reforma trabalhista? Bom, eu não sei o que aconteceu ao todo na reforma trabalhista, mas eu sei que agora pode ter férias divididas em 3. E eu acho que isso pode ser bom para algumas pessoas e ruim para outras, mas é uma escolha de cada trabalhador. Então eu acho que isso foi um fato muito importante da reforma trabalhista. Isso. Agora observem o Lucas comendo pão na hora da entrevista. Bom dia, estamos aqui com Lucas.
Bom dia. Estamos aqui com Lucas. Lucas, na sua opinião, o que você acha sobre a reforma trabalhista? Rapaz, eu acho que a reforma... O que eu vou falar? Olá, eu sou o professor Charles David e esse foi mais um vídeo do canal Administração Online. Se você gostou do vídeo, dê um joinha ou se inscreva no canal. Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado.